Bom dia, está no ar o Extra Classe TV, o programa do SINTRN em defesa da educação pública. Continua a greve dos educadores de Natal. Os educadores e educadoras de Natal decidiram continuar em greve mesmo após a Prefeitura judicializar o movimento e a Justiça determinar a suspensão da paralisação. A decisão foi tomada em assembleia realizada na última segunda-feira. A Justiça determinou o retorno às atividades e multa diária de R$10 mil ao SINTRN, caso promova ou incentive a greve. A assessoria jurídica do sindicato recorreu da decisão. Enquanto isso, a direção do sindicato deixou claro que a entidade assumirá o pagamento da multa. Ao final da assembleia, a categoria ocupou as ruas do centro da cidade e seguiu encaminhada até a prefeitura. Em frente à sede do Poder Executivo Municipal, os educadores e educadoras sinalizaram que a greve continua e que a categoria segue na luta. No dia seguinte, em frente à prefeitura, o SINTRN realizou um ato público em defesa da educação de Natal. A atividade contou com a participação massiva da categoria. Na quinta-feira, numa estratégia para conseguir uma audiência com o prefeito Paulinho Freire, os educadores acamparam em frente à prefeitura. Hoje eu vou conversar com a professora Rossana Séfora, diretora de organização da capital do SINTRN. Ela vai trazer as últimas informações sobre o movimento grevista. Bom dia, Rossana. Bom dia, Leito. Rossana, você está estreando, como diretora de organização da capital e pegou logo uma greve. Como é que é isso? É ao mesmo tempo desafiador e ao mesmo tempo muito cansativo. Mais desafiador porque eu já tenho 33 anos de prefeitura e já passei por muitas greves como base e agora estou passando uma greve como diretora da capital, da organização da capital. E para mim é muito desafiador. Cansativo porque a gente não para, né? Tivemos um ato, uma assembleia na segunda-feira, tivemos um ato na terça e na quinta-feira tivemos o acampamento, né? Como é que foi essa assembleia? Como é que está o clima da categoria, Rossana? A primeira assembleia, onde foi deflagrada a greve, foi muito, teve uma adesão muito grande. A segunda, onde decidimos continuar a greve, também teve uma adesão muito grande. Então, assim, os companheiros da 241, né, que chegaram agora na prefeitura, eles querem essa greve. Porque eles, apesar de estar chegando novo, mas foram muito prejudicados por essa lei, né? Eles fazem parte do grupo que recebe menos trabalhando pela mesma coisa, é isso? Exatamente. Além deles receberem menos, eles têm 30 horas, eles não têm o planejamento, né, o dia de planejar. E isso não existe educação sem planejamento, não existe dar aula sem planejar, né? Então, para eles, inclusive também, saiu uma portaria, que eu acho que é a 098, que ele diz que ele tem que dar aula de disciplinas específicas, como educação física, como arte, e eles, a maioria são pedagogos, né? Porque é de primeiro ao quinto ano e de sexto ao nono ano. Então, assim, eles não estão preparados para essas coisas. Então, esses companheiros e companheiras, elas vêm à noite fazer essas formações. E isso já, muitos também têm outras matrículas em outras prefeituras e até mesmo no estado. Então, quando é à noite, tem que fazer essa formação porque eles querem a prefeitura quer que eles deem aula dessas disciplinas específicas. A 058 não, que é a lei antiga. Esse é dos educadores comuns, né? Os tradicionais. Que são da 058, que já era a lei que o prefeito que saiu fez a extinção dessa lei, que nele são 20 horas, eles ganham mais do que entraram. Porque esses que entraram agora ganham como ensino médio, e eles entraram com nível superior. Entendi. E aí teve também um acampamento. Como é que foi o acampamento, Rossana? O acampamento se deu quinta-feira, né? Fomos para frente da prefeitura e muito guardas, né, municipais, mas aí a gente conseguiu, também os companheiros guardas municipais não nos agrediu, foi educados e tudo, mas a gente conseguiu entrar e ficou os companheiros
do sindicato e as companheiras lá ainda estavam até terminar o ato, aguardando ser recebido. O prefeito ia ter um evento, mas quando o prefeito soube que nós estávamos na frente da prefeitura, ele não apareceu, fez o evento na Fierm. Como é que estão as negociações com o prefeito? Existe um diálogo não com o prefeito. Foi instaurada a mesa de negociação, foi instaurada uma mesa, só que é só conversa, só diálogo. Não tem nada concreto, não progride, né? Toda a nossa pauta ele não vai à frente. O que nós queríamos também era 4,6% dos 60% que ficou represado, que deve. E aí eles não têm acordo, não tem conversa nesse percentual. E a gente queria, pelo menos, ser recebido pelo prefeito, né? Porque a gente sabe que quem dá a cartada final, quem dá a canetada é o prefeito, né? O secretário da Educação, Aldo Fernandes, ele recebe a gente, mas não adianta. E como o Sinti sempre teve uma boa relação com pais e alunos nos seus movimentos grevistas. Como é que está nesse momento? Nas visitas às escolas, nós fizemos reuniões com pais, os professores também fizeram, e as professoras. E nas nossas reuniões com pais e os alunos, eles entenderam que também a gente não só reivindica esse percentual, a gente reivindica melhorias na condição de trabalho, porque tem escolas com salas fechadas e que não tem professor. E também alunos que ainda não frequentam a escola desde o começo do ano, né, do ano letivo, porque eles são alunos com deficiência e não tem estagiário para eles e não tem como eles frequentarem a escola, né? E não tem um profissional que auxilie o professor ou a professora. Mas aí, então, eles entendem, os pais nos apoiam, porque eles sabem que precisa de uma escola de qualidade, né? Ok. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos já com Extra Classe TV. A educação está relegada ao abandono em Natal. Segundo o DIEESE, entre os 10 maiores municípios do Rio Grande do Norte, Natal paga o pior salário aos professores e professoras. A prefeitura deve 60% de reposição salarial. As escolas sofrem com a falta de estrutura. Os profissionais convivem com intensa pressão psicológica e os estudantes com deficiência enfrentam um atendimento precarizado. Por isso, estamos em greve. Sinti RN. Estamos de volta com o Extra Classe TV, o programa do Sinti RN em defesa da educação pública. Hoje nós estamos conversando com a professora Rossana Séfora, diretora de organização da capital. Rossana, o Sinti está enfrentando uma luta também do ponto de vista judicial. Eu queria que você esclarecesse aqui para os nossos telespectadores como é que está sendo isso, qual foi a determinação da Justiça para o sindicato. A determinação foi a seguinte, né, pediu para que a greve acabasse, só que eles não falaram em corte de ponto, mas eles também multaram o Sinti em 10 mil por cada dia que não voltasse, porque nós fomos notificados na sexta-feira. E já tem muitos dias que a gente está sem voltar. Eles queriam que a gente voltasse imediato, mas não deram a greve como ilegal. Nossa assessoria jurídica imediatamente foi, né, junto com a direção do Sinti, né, com outros companheiros da direção, os coordenadores gerais, e fomos falar com o desembargador. E ele recebeu, mas ficou de nos dar uma resposta, mas até agora não penalizaria a categoria, né? Só que nós soubemos ontem que a prefeitura entrou com recurso. E nesse recurso ele aumenta a multa e também fala em corte de ponto. Só que a gente não foi notificada ainda, o desembargador não deu resposta e a gente está esperando, né? Acreditamos que o desembargador não vai fazer assim como a prefeitura quer, mas a gente espera, né, que a justiça nos dê, pelo menos,
nos favoreça, pelo menos dessa vez. E como é que está o nível de adesão à greve? O nível, inclusive o desembargador, nos diz que nós somos essenciais, né? Função essencial. E mesmo na função essencial, a gente está em greve com 65% e 35% está funcionando. Então, mesmo na lei, né, como função essencial, a gente está funcionando, né? Então, assim, não está uma adesão 100%, tem escolas paradas 100%, mas tem escolas que não pararam. Tem escolas, inclusive eu estive nessas escolas, parada, mas não por causa da greve. Elas estão paradas por quê? Não tinha porteiro, funcionava um dia, outro não. Foi inundada nas chuvas, estavam tendo obras. Então, assim, as escolas estão funcionando precariamente. E não tem, como eu já falei, não tem estagiário, não tem professor, muitas estão funcionando sem ar-condicionado, não tem como funcionar a sala de aula porque é quente demais. Então, devido a tudo isso, também está parada não só por causa da greve, mas está parada por falta de manutenção nas escolas. Isso significa dizer que, mesmo quando acabar a greve, várias escolas não vão voltar à normalidade, é isso? Várias escolas não vão voltar à normalidade, inclusive escolas que reclamam muito da merenda escolar, né? Nós tivemos também, e como também a base, né, a categoria vem, nos traz relatos de merenda que não dá, merenda que está sendo tipo racionada, né, e de péssima qualidade, e uma merenda que foi privatizada, né, terceirizada para... Antes o recurso era administrado pelas gestões das escolas, hoje ela é privatizada, é uma empresa que faz isso. E aí está tendo muitos problemas. Essa semana a greve continua, qual é a programação? Dessa semana, a primeira coisa que nós vamos fazer é uma assembleia na segunda-feira. Então, assim, dessa assembleia é que a gente vai traçar outras programações. Até hoje, até quinta-feira foi o acampamento, e segunda-feira nós vamos fazer essa assembleia. É muito importante a participação da categoria nesse momento, né? É um momento decisivo. Muito importante. Eu costumo dizer que nós não conseguimos as coisas pelos nossos belos olhos. Conseguimos as coisas com luta, né? Eu, principalmente, fui daquela época que subia aquele balde nas caminhadas debaixo do sol, né? E aí, ou se luta ou não tem nada. Ok, nós conversamos com a diretora de organização da capital do SINT-RN, a professora Rossana Séfora. Rossana, muito obrigado por sua participação no Extra Classe TV. Obrigada a você, Leilton. Obrigado aos ouvintes desse programa, que já tem muito tempo, né? E os companheiros e as companheiras da nossa base, que faz esse sindicato ser cada dia mais forte. Vem aí o segundo encontro do coletivo LGBTQIAPN+, do SINT-RN. A atividade será realizada no dia 28 de agosto, às 9 horas, na sede estadual do sindicato. O SINT-RN esteve no CEP Professor João Faustino Ferreira Neto, no bairro Pitimbu, levando informação, orientação e atendimento jurídico aos trabalhadores e trabalhadoras em educação. A assessoria jurídica do sindicato esclareceu dúvidas, orientou sobre direitos, apresentou possibilidades de ações judiciais e realizou atendimentos individualizados. A visita integra a agenda do projeto O Jurídico na Escola. E esta Classe TV de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência e até a próxima semana com mais um programa do SINT-RN em defesa da educação pública. Até lá!